Olá, futuro fluente! Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Inglês em 6 meses. Como você já viu em algum lugar desse vídeo, o tema de hoje é como destravar o seu inglês. A gente vai dividir esse tema em duas partes, porque se faz necessário, afinal, a gente vai te trazer muitas dicas de como fazer isso. Mas antes de eu chamar a vinheta, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que esse vídeo chegue até você. Já deixa o seu like depois, se você não gostar do vídeo, aí tira o like, mas já deixa aí para garantir. E também compartilha com aquele seu amigo que também tá desesperado para destravar o seu inglês. Vamos pro vídeo então? Solta a vinheta. Hey ho, let's go! Para destravar o seu inglês, a gente vai precisar falar hoje sobre memória. Um dos grandes problemas dos meus alunos, e provavelmente se você está aqui nesse vídeo também deve ser o seu, é como memorizar aquela palavra que você sempre esquece. E aí, a gente vai trazer uma técnica que se chama SRS. Você já ouviu falar? Se caso já tenha ouvido falar, deixa aqui nos comentários. Se você não ouviu falar, também deixa aqui nos comentários que você não sabia e que você está acompanhando aqui pela primeira vez, fresquinho no canal. E por falar em fresquinho, a técnica é exatamente sobre isso. Nessa primeira parte vamos falar do sistema de repetição espaçada, SRS, que nada mais é do que a gente rever aquela informação mais vezes. Hoje em dia a gente sabe que a gente recebe muita informação o tempo todo. E aí a gente precisa entender como que a gente funciona para absorver aquele conteúdo, ainda mais quando a gente está falando de um idioma que a gente precisa realmente potencializar ali o nosso cérebro. Num dos meus vídeos, provavelmente que vai estar aparecendo o card aqui, eu falei como que descobrir o seu tipo de aluno ajuda você a acelerar a sua aprendizagem em até 10 vezes mais. Uma vez que você já sabe qual é o seu perfil de aluno, visual, auditivo ou sinestésico, vem aí a técnica para te dar todo esse suporte. A técnica, muitos alunos já conhecem ela com outros colegas meus utilizando o app Anki. Mas o Anki, na verdade, muitos alunos meus não se adaptaram justamente porque para fazer o input, essa entrada de informação lá no sistema, para rever de cada vez, ele tem uma interface um pouquinho complicada, não é muito otimizado assim, mas eu tenho lá no meu grupo do Telegram muitos aplicativos que eu sempre indico para ajudar os seus estudos. Então, se você não faz parte da nossa comunidade ainda, o link vai estar aqui na descrição para você se juntar à maior comunidade de fluentes para sempre. Lá eu dou dicas exclusivas que eu não falo aqui no YouTube, mas que você pode estar acessando por lá ou então seguindo aqui o meu Instagram também. Para simplificar para você hoje, eu vou te introduzir como que essa técnica funciona antes mesmo de qualquer outra coisa. O sistema de repetição espaçada, como a gente já sabe, é comprovado cientificamente, e nem fui eu que disse, e sim um cientista chamado Ebbinghaus. Ele que foi que desenhou e testou em si mesmo a curva do esquecimento e a curva também de retenção de conteúdos. Editor, coloca aqui a curva de esquecimento para que eles possam ver como que realmente funciona. Ó, a curva ela vai decaindo conforme semana após semana. Isso quer dizer o quê? Que você precisa ver aquele conteúdo do idioma que você está aprendendo, seja inglês, francês, espanhol, mais vezes. E também ela funciona da seguinte forma. Resumidamente, você precisa classificar para o seu cérebro se aquele assunto que você domina, já que a gente falou da sequência D em vídeos anteriores, se ele é um assunto bom, fraco ou perfeito para você. E aí você pode começar com palavras,
depois pular para verbos, depois colocar isso em frases, como a gente já falou em vídeos anteriores e vão estar linkados aqui nos cards do vídeo. Feito isso, agora que você já sabe como que faz isso, vamos entender como que a técnica funciona mesmo através dessa classificação. Para te entender o que realmente SRS significa, que é o sistema de repetição espaçada, ele no seu cérebro, a gente precisa pegar um conteúdo que a gente não sabe muito bem. Eu faço isso sempre, não só com as coisas que eu domino, mas com coisas, por exemplo, que eu preciso passar aqui para vocês. Eu preciso ver aquilo mais de uma vez. Ou seja, você precisa começar a mostrar para o seu cérebro 1, 2, 3 vezes, de 3 em 3 semanas, de 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos, de um dia após dia, vai depender da complexibilidade daquele assunto. E aí, este assunto ficará fresco na sua memória, porque o seu cérebro é como se enviasse um alerta. Ei, vamos lá, memória, passa dessa memória curta para nossa memória longa, a gente precisa reter essa informação. E aí, quando você realmente precisar daquela informação, se tratando de idiomas, você vai conseguir puxar lá no seu estoque de mensagens dentro do seu cérebro para utilizar isso no momento de fala. E é assim que você vai transferir todas as suas informações da memória curta para a memória longa. Alguns detalhezinhos que você precisa saber, mas que você não precisa se pegar à terminologia, até porque esse quadro ele é um inglês descomplicado e ele tem como objetivo destravar o seu inglês. Mas só para você saber, já que a gente entrou aqui com alguns princípios científicos, a gente como seres humanos, e aqui eu falo independente de gênero, homem e mulher, temos 2 tipos de memória. Uma vez que você já sabe o tipo de aluno, seu perfil, é importante saber como que a sua memória também funciona. E aí, uma rápida explicação só para que vocês entendam. Homens possuem memória procedural. Ah, teacher, mas o que quer dizer isso? Memória procedural são coisas que precisam ser praticadas. Já mulheres possuem memórias declarativas. E aí eu posso dizer para todas as girls out there que tem uma vantagem, porque para aprender línguas a gente precisa fazer o quê? Declarar, falar, até automatizar esse processo. Depois sim, elas vão fazer toda a automatização. Nós, homens, fazemos isso no movimento contrário. A gente entende o processo para depois entender a teoria, para depois colocar em prática. Mas não quer dizer que isso você vai ficar em desvantagem caso você esteja me assistindo aqui e você simplesmente seja um boy or a girl. A gente simplesmente vai aprender de fato da mesma forma, com todos os truques e macetes que eu vou trazer para vocês na parte 2. Por hora, eu vou ficando por aqui. Aguardo você na parte 2 desse vídeo. Love ya, see ya, and bye!